Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 15. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumia a todo o homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem antes de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João, o evangelista João, ele usa vários argumentos para demonstrar que Jesus, o Verbo que se fez carne, este Verbo, que é Jesus, que se fez carne, é Deus. Vamos ver aqui 6 argumentos que o evangelista João usa. Primeiro, ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Claramente ele está a falar de Jesus, o Verbo, e ele diz que o Verbo é Deus. Mas não só. João diz que este Verbo, que é Jesus, estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E se estava no princípio, e só Deus existe fora do tempo e do espaço, então Jesus estava com Deus. E se só Deus existe antes do início, antes de existir tempo e espaço, então Jesus é Deus. Mas João ainda acrescenta mais uma coisa: todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, sem o Verbo, o Verbo, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas significa que ele, para fazer todas as coisas, estava fora de todas essas coisas. Dito de outra maneira, ele, o Verbo, Jesus, não é uma criatura. Ele criou as criaturas. Mas mais importante do que a afirmação todas as coisas foram feitas por ele, é esta: nada do que foi feito se fez sem ele. Pois sem ele nada do que foi feito se fez, ele não pode fazer parte de todas as coisas que foram criadas. Ou seja, o que João, o evangelista, está a dizer é que Jesus, o Verbo, não pode fazer parte de todas as coisas criadas. Ou seja, o que João está a dizer é que Jesus, o Verbo, não foi criado. E isso é o que significa ser Deus. Mas mais ainda, o evangelista João diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Se ele fez o mundo, ele é Deus. O mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, os judeus, os seus compatriotas, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o Verbo, todos quantos o receberam, ele deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só Deus tem poder para dar vida. Só Deus tem poder para fazer alguém seu filho. E aquele que foi rejeitado, o Verbo, Jesus, àqueles que creem nele, o seu nome, ele dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso mostra que ele é Deus. E finalmente João, este João, é o que veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que testificasse de Jesus. João, não o evangelista, mas João Batista, ele testemunhou, ele deu testemunho, dizendo que Jesus, o Verbo,
que nasceu depois dele, sabe-se pela história. Jesus nasceu depois de João Batista ter nascido. João Batista diz que ele que veio depois dele, que vem depois de mim, de João Batista, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Jesus já existia antes de João Batista. Se dividirmos a história antes de Cristo e depois de Cristo, o Verbo, Jesus, o Verbo que encarnou, já existia antes de Cristo. Crer que Jesus é Deus é a base de todas as coisas na nossa vida espiritual.